Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Marhubs. Hoje mais uma live especial aí. Esse ano tá fantástico de lives. Quero agradecer muito a vocês que estão aqui participando sempre, vendo as novidades e depois seguindo todo o nosso conteúdo. Se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, vale a pena conferir, tem muita coisa boa. A gente esteve essa semana na Pinacoteca de São Paulo, na Pinacoteca Contemporânea, o novo espaço de museu. A gente esteve no MASP, vendo os acervos da coleção do MASP, e vai estar tudo documentado lá para vocês. Lá no nosso YouTube a gente tem muitas lives, a gente tem entrevistas, a gente tem informações sobre arte, livros e muita informação. Tudo lá. Hoje, em especial, a gente vai conversar sobre um tema muito e muito interessante. Eu que já fiz teatro, que já atuei, que já subi nos palcos, que já trabalhei em canal de televisão, eu amo esse assunto, que é a cenografia. Hoje a gente vai falar do espaço do palco, ou do espaço cenográfico. Como é que a gente monta, né, um cenário, entendendo o cenário como um todo, né, complexo aí, um 3D, uma dimensionalidade, né, uma profundidade. Como é que a gente monta isso? E como é que a gente faz com que esse cenário ajude na narrativa da história? É esse o assunto de hoje que a gente vai conversar com a cenógrafa chamada Natália Lana. Não é parente, mas tem o mesmo sobrenome que eu, Lana. E é um prazer recebê-la aqui. A gente no Marhub, nós lançamos um curso chamado Paleta Emocionante, que a gente fala sobre cor. E a gente traz a cor para diversos e diversos mundos, né? Mercados, áreas das artes. E uma das palestras que a gente deu numa faculdade foi exatamente sobre cenografia e a importância da cor na cenografia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. Mas, sem mais delongas, né? Vou chamar agora a Natália. Maravilha. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Finalmente, Muito né? A bem. gente está tentando Obrigada. marcar essa live tem um tempinho, né? E aí, fico muito feliz que você aceitou aí o nosso convite para trocar essa ideia hoje, conversar um pouquinho sobre cenografia. A gente que é quase xará, né, de É, sobrenome. mesmo sobrenome, né? Deve ter alguma coisa ligando, né? Deve ser. E muito legal que você trabalha com a cenografia. Eu estava aqui antes falando com o pessoal que eu fiz teatro, né? E eu também trabalhei num canal de televisão. Então a cenografia realmente parecia que era um outro personagem, né? Que aparecia ali e nos ajudava assim a contar a história, né? A narrativa que a gente estava trazendo. E eu queria começar, Natália, perguntando para você assim, para as pessoas que ainda não te conhecem, falar assim um pouquinho sobre você e explicar como é que a cenografia entrou na sua vida. Como é que foi isso? Assim, eu tenho uma família muito artística, assim, né? Meus pais fizeram belas artes, eu tenho essa relação. Até tenho um amigo meu da faculdade aqui, que eu acabei de ver, o Marcelo, um Ah, grande amigo legal. meu da época de faculdade de belas artes. E aí eu ficava com aquele sonho também, assim, por viver numa casa de artistas, né? Assim, meus pais foram publicitários, mas sempre com essa pegada das artes e tudo. Minha irmã também é diretora de arte, então eu fiquei muito com essa coisa da arte, assim, desde criança, né? Aham. Só que quando eu fui escolher aquele momento da faculdade, eu me via muito fazendo ou arquitetura ou escultura, eu estava naquela dúvida, aquele momento que você ainda está muito nova, né, decidindo. E aí eu não achava que a arquitetura era minha paixão, assim, não seria, mas porque eu queria uma coisa mais artística, e aí a escultura eu também queria estar na Belas Artes, aí de repente uma amiga minha falou, e por que você não faz cenografia? Aí eu, caramba, né? Aí eu fui pesquisar. Acabei entrando na faculdade meio sem saber, mas estava ali na Belas Artes também, sem saber se aquilo ia ser, né? E na Aham. Faculdade de Belas Artes, o básico é muito para todo mundo, né? Assim, das artes. Sim. Então eu me senti pinto no lixo, assim. Quando eu cheguei na Faculdade de Belas Artes, eu me senti assim, esse é o meu lugar, assim. Esses são os meus amigos, e aí, tipo, foi muito, me senti muito... Porque a gente, às vezes,
quer dizer, eu tinha muitos amigos da adolescência, da infância, tudo, mas quando você entra para uma que as pessoas têm o mesmo interesse que você, né? Porque a gente acaba sendo meio diferente gostando de arte, né? Sim. Nos outros relações, mas quando você entra, assim, eu me senti no meu lugar. E aí a cenografia foi entrando assim pela faculdade, né? E aí eu comecei, sempre tive muita rapidez manual. Uhum. Aí eu precisava trabalhar, porque não dava para fazer faculdade só, né? Eu tinha que ganhar meu dinheiro, né? E Aham. aí eu fui me colocando assim para trabalhar com as pessoas e eu tinha muita rapidez, então manual. Então, sim, eu chegava num lugar, deixa eu ajudar aí com isso. Aí eu ia fazendo e eu tinha muita rapidez com isso. Aí eu fui entrando nesse mercado. Eu demorei assim a me achar tipo cenógrafa, sabe? Já tinha Entendi. estava formada há um tempão, já trabalhava muito tempo com isso. E aí eu cheguei e falei assim, cara, realmente eu sou de teatro mesmo, que a minha área da cenografia é muito amplo, né? Sim, Cenografia você sim. pode trabalhar com diversas ramos da cenografia. Tem tanto assim, vitrinismo, quanto a parte de audiovisual, né? De televisão, hoje em dia dos streamings, até assim, tem outras áreas da cenografia que não são tão exploradas, mas cenografia para games, Ah, legal. cenografia 3D mesmo, né? Aham. Hoje em dia, assim, cenografia 3D para mim é o meu dia a dia, né? Eu faço todos os meus projetos em 3D, renderizo, faço luz, faço tudo em 3D. Então, assim, mas eu tenho essa coisa do teatro, que o teatro, para mim, né, casou muito bem, porque no teatro eu tenho a possibilidade de fazer uma cenografia que é mais escultórica. Então, Ah, acabou legal. juntando com aquela vontade que eu tinha lá atrás e tem a ver com a arquitetura, né? Porque a gente acaba tendo uma parte toda de detalhamento, de planta, de orçamento, de cálculo de estrutura, né? Aham. Que, que aí vai fazendo com que eu tenha também muito da arquitetura que eu acabei depois fazendo faculdade de arquitetura para Ah, entendi. complementar. Então você começou com a Belas Artes, entendeu assim pro ramo que você estava indo, gostando da escultura. Legal que você falou É, que o teatro trouxe um pouquinho da cenografia escultórica, né? Que você coloca a mão na massa, sim, desenvolve ali, né, os itens. Não fica puramente no 3D ou no digital, né? Como deve ser assim, os games, né? Algumas sim, sim. outras Eu áreas. acabo criando muito no digital porque eu Aham. tenho a possibilidade de experimentar, né? O teatro, Sim. ele cada vez mais, assim, quando eu entrei no teatro há muito tempo atrás, Aham. não era tão. Você tinha um pouquinho mais de tempo nos teatros. Entendi. Hoje em dia você monta e você tem que ter muito pouco tempo. Então, se você não estiver lá com a cenografia muito estruturada, Uhum. você não tem tanto tempo para errar, né? E a cenografia, ela é diferente um pouco da arquitetura, que você vai construindo aquele espaço no terreno, né? A cenografia você monta, desmonta, transporta. Então você constrói ela num galpão e aí a primeira vez que você está montando tudo é naquele momento. Então é assim, Aham. é uma tensão. Para o primeiro dia da montagem muito mais importante para a gente que a estreia. Muito mais tensão, né? De Sim. quantidade de informações, né? Para ver se vai dar certo, né? Porque eu imagino o desafio que porque alguns teatros têm peças à tarde, tem peças à noite, né? Tem Sim, peças em outros dias da semana, então você tem que realmente desmontar aquela estrutura toda para deixar o palco livre para outra peça e depois montar rapidamente, porque daqui às vezes 2, 3 horas já vai acontecer a outra peça, né? Então, esse pensamento de montagem, desmontagem, disso ser fácil, né? Deve ser um grande é. desafio, né? Agora o Carbo Design, que é um rapaz muito interessante, que ele pega cenários de teatro e cria em maquetes, né? Ah, Mas de legal. cenografias existentes. Aí ele fez um cenário meu da Cor Púrpura, que tem muito a ver com o que você está falando, por Aham. isso que eu fiz essa conexão, que a Cor Púrpura, o cenário é uma casa de 2 andares, que está em cima de um palco giratório. Tudo tem a sua complexidade ali, né? Em São Paulo, a gente tinha que desmontar metade da casa todos os dias. Nossa. Então, assim, você imagina, você constrói uma casa de 2 andares que tem que ser desmontada todos os dias.
mas com uma equipe, assim, porque cenografia é muito coletiva, né? Teatro é muito Uhum. coletivo. Então a gente não Sim. trabalha sozinha, a gente está. Tipo, às vezes o cenógrafo criador fica com uma. Assim, acaba que o nome fica um pouquinho mais em destaque, as indicações aos prêmios e tudo, mas eu tenho uma consciência muito grande, assim, que eu só sou uma parte daquele grupo de pessoas que criam Uhum. juntos aquela estrutura, porque eu acredito que são vários núcleos de criação. Tanto criação técnica, né, criação de mecanismos, então, assim, claro que acaba que eu acabo entrando antes, né, porque eu estou criando, estou fazendo, mas até o produto final, que é lá a cenografia, ela tem muitas pessoas envolvidas, muitas mãos, um conhecimento assim muito também do empírico, né, Uhum. que a gente tem que cada vez mais valorizar e assim, porque é o que a gente tem essa troca, né, de conhecimento muito grande assim com os técnicos, né, com as pessoas que estão ali Eu, executando, né? eu acho que a gente deu uma boa pincelada aí, mas agora eu quero estruturar um pouquinho para a gente ir entrando mais dentro do que você falou, das etapas, dos desafios, da cor púrpura, que eu acho legal, né? A gente comentar Maravilha. sobre esse seu espetáculo. Assim, como é que você define, Natália, a cenografia para você? Olha, para mim seria assim, em uma frase, talvez, não sei, Aham. assim, seria a arte de criação do espaço. Eu até dei um curso que eu botei esse subtítulo, assim, que realmente Legal. a gente define muita. Quando a gente cria, a gente tem a definição do espaço visual, né, assim, da Uhum. estética. Talvez seja um dos elementos do espetáculo que fique mais na retina, né, Ah, do verdade. espectador. E aí tem essa questão que a gente acaba definindo, assim, paleta de cores, até como aquilo vai ser iluminado, né? Mas a Uhum. gente também define, assim, a entrada dos atores, como é que aquilo vai ser inteira. Claro que se você fizer uma cenografia que talvez seja um pano de fundo, talvez não vá interferir tanto. Sim. Mas, assim, por exemplo, estou criando um musical agora, Funny Girl, que eu estou propondo, assim, de ter 2 andares, ter umas entradas. Então, isso vai modificando a forma de ensinar. Como a Na Cor Púrpura era uma casa que girava. Então, assim, isso que pelos atores, então, assim, a coreografia teve que trabalhar diretamente na cenografia, toda a encenação. Então, eu acredito a cenografia como, além dessa criação de espaço, como dramaturgia. Ela conta aquela história, né? Legal. Não sei se eu espero que eu tenha respondido. Não, foi ótimo. E agora que a gente estava começando a falar um pouquinho das etapas, né? Que você falou que você começa um pouquinho antes. E como é que é? Chega o texto para você, Natália, vamos trabalhar, você é cenógrafa aqui desse projeto, aqui está o texto. Como é que é? Como é que começa? É. Tem a cenografia, ela é realmente uma das primeiras, assim, claro que o diretor, o produtor, né, que vão captar aquele projeto, eles estão ali há mais tempo. Uhum. Mas pelo menos na minha vivência, né, porque cada um tem uma vivência diferente, não sei. Tem gente que entra É. depois, normalmente eu entro antes, às vezes eu entro antes que o texto. Ah, Pra você é? ter noção. Já aconteceu algumas vezes, assim, deles estarem escrevendo o texto, o Aham. diretor me contar, assim, como. Aí a gente começar a trocar essa ideia. Então a cenografia às vezes interfere no texto. Já Legal. aconteceu assim, por exemplo, eu fiz o Bibi Ferreira, Uhum. o Bibi Uma Vida em Musical. Aí eu recebi o texto, que era de uma autora de TV. E aí, quando eu li o texto, o diretor estava adorando o texto e tudo, e o texto era muito bom, realmente. Só que eu, eu fiz um estudo, normalmente eu faço uma planilha de decupagem de cena, de área, de quais são essas questões. E aí eu me reuni com o diretor e falei, cara, a gente tem que sentar e ler esse texto juntos, Aham. porque se eu for criar uma cenografia para cada ambiente, a cenografia vai atrapalhar, porque era assim, 2 cenas na casa, aí ia para o teatro, aí voltava para casa, aí virava, aí ele, não, vai dar. Eu falei, não, tudo bem, mas a gente vai ter que sentar. Aí quando a gente sentou com a planilha, ele começou, ele, meu Deus, não dá para fazer isso. Aí eu, acho que a gente vai ter que. Não é que não deu para fazer, claro que foi feito tudo. Aí o Aham. Chechel
queridérrimo, né, que faleceu, mas foi muito legal, assim, trabalhei algumas vezes com ele. Ele entrou para fazer a dramaturgia junto e botou essa visão mais do teatro. Aí foi super funcionou, eles tiveram uma parceria ótima, e aí a encenação se fez. Mas isso para falar que, às vezes, esse texto, a gente entra até antes. E aí eu vou, normalmente, assim, meu processo, minha metodologia, não é uma regra, cada um faz de várias formas, né, sei lá. Eu não sei muito bem como outros cenógrafos fazem, porque eu acabo... O cenógrafo, você trabalha sozinho, você trabalha às vezes com um cenógrafo assistente, né, que aí você fica vendo o processo, mas meu processo é, eu faço esse estudo grande do texto, assim, de decupar, de ler. Decupar, né, é você pegar todo o texto e quase que dissecar ele, de ver quais são os ambientes, os objetos de cena, aquela narrativa, e aí eu normalmente faço uma pesquisa visual muito grande. A minha área de pesquisa visual normalmente é muito pelas artes plásticas. Eu tenho muito essa visão assim. Eu vejo outras cenografias também, mas quando eu faço musical, eu até nesse primeiro momento busco não olhar muito o que foi feito lá fora. Até para não me... Porque às vezes você vê, aí você fica com aquilo na memória, em algum... A gente tem uma carga de imagem hoje em dia muito grande, né? Você E aí diz eu se é um prefiro nesse... texto, vamos supor, a cor púrpura, que já teve outras adaptações, né? Para não se... Exatamente. Ou Entendi. como agora eu estou em cartaz com o Bob Esponja também, que é um musical Ah, enorme. legal. Tem muita cenografia, muita cenografia. Aham. É tipo uma das... Assim, no Rio, assim, eu, é muito difícil ver uma cenografia tão grande, assim, tão grandiosa. Essa produtora, ela investe muito na visualidade da cena. E aí tanto nos figurinos quanto na cenografia, né, Uhum. na iluminação. E, Mas, Natália, e só para aí te depois... perguntar, esse Ah, estudo que você faz, você falou assim, tem muito a ver com arte, né? Com o estudo da arte. Você pega o quê? O contexto histórico, você pega vamos supor, a história, a localização, as referências de década, por exemplo, que pode ser uma década, né, sei lá, vai 1940. depender muito do texto, assim, vai depender Aham. muito da encenação, porque tem encenações que você pega uma parte mais histórica, mas às vezes Uhum. tem umas que você pega uma parte mais de história social, ou às vezes tem dramaturgias que, sei lá, que eu fico com umas coisas de um material. A minha criação na cenografia, eu não tenho muito uma estética, assim, Aham. pessoal, assim. Entendi. Quer dizer, claro que a gente sempre tem, né? Mas assim, eu não tenho uma assinatura, assim, você olha, é cenário meu, assim, tem uns artistas que acabam tendo mais essa, Sim. tipo, uma assinatura pessoal, né? Eu não tenho muito, porque eu me abro a fazer o texto mesmo, aí é minha viagem, assim. Uhum. Aí uma vez uma cenógrafa que eu admiro muito, a Marieta, que trabalhou comigo muito tempo, ela falou, não, Natália, a sua marca é o acabamento. E essa parte de, tipo, o entendimento técnico daquilo. Que Tá bom, então legal. essa é a minha marca. Mas eu não sei se é real, mas o que eu vejo é que tem essa importância, né, para mim, de estar aberta a fazer o que eu acho que é o melhor para aquela encenação. E Mas também isso está é muito legal. aberto. Sim, porque você entende o que o texto precisa, né? O que o É, texto está pedindo para ajudar aqueles personagens a contar a história, né? e mais do que o texto, a encenação Uhum. mesmo, porque o texto é um dos elementos, né? Às Entendi. vezes o texto, ele pode ser... Tanto que você vê milhares de montagens, sei lá, de Romeu e Julieta, de Hamlet, que são muito diferentes, né? Aham, Umas das outras. Então, sim. mais do que texto, é a gente entender aquele encenador, aquela... Tanto que eu tenho a grata felicidade assim, de ter parceiros que eu consigo fazer vários trabalhos. Uhum. Então, assim, tipo, Tadeu Aguiar, já fiz diversos trabalhos com ele. Fernando Filbert, que é meu irmão, assim. Aí tem um coreógrafo que eu amo trabalhar, que é Alex Neural, que também é uma pessoa que me dá muita liberdade criativa. Então, assim, eu vou trabalhando com esses diretores e você vai criando estéticas juntas, né? Assim, Aham. entender que
porque assim, uma criação, eu tenho uma liberdade de criação com que outros eu tenho de outra forma. Então, assim, tem essa particularidade. Mas voltando assim à Sim, metodologia, né? Assim, se eu pensar assim, depois da pesquisa visual, eu acabo tendo um estudo assim com o diretor ou com a diretora, né? uhum, Infelizmente, não tem muitas diretoras que me chamam. Assim, tem muitas diretoras por aí, mas eu acabo. Ou não bate agenda, né? Quando me aham, chamam também, que acaba que tem isso também. Né? E aí eu converso, mostro, às vezes, caminhos. Tem alguns que eu falo, cara, eu acho que o cenário é isso. Estou muito certa que isso. Aí, ou não, olha, eu estou muito em dúvida. Eu não sei se a gente segue por esse caminho ou por esse. O que você acha? Vamos pensar na pesquisa visual, né? E aí eu já parto para desenhar em 3D, porque para mim, nessa pesquisa visual, às vezes eu boto alguma coisa de croquis rápido, assim, né? aham. Um rascunho. Ou até quando eu vou conversar, levo bloquinho, desenho, rabisco, né? Mas eu já entro direto no 3D porque já é muito a minha ferramenta, né? Porque, Entendi. e facilita, né? Acho Então eu já que fica um visual e todo mundo começa a entender melhor, né, a sua proposta, né? O 3D tem isso, assim, cada vez mais eu tento estudar para ter uma relação grande com que produto final, né? Assim, tipo, agora eu estou desenhando um projeto para um musical, Viva o Povo Brasileiro, com a Uhum. direção do André Paz Leme, e aí é um cenário que eu criei todo com tecidos. Aí você já cria problema para você mesmo. Eu pensei assim, gente, como é que eu vou desenhar isso no 3D? Porque é difícil, né? Tecidos Sim. assim, mas não são retos, né? Eles são Aham. tipo todos. E aí eu tive que baixar um programa de computador, o Marvelous, estudar para conseguir tipo modelar os tecidos do jeito que eu queria, para ir jogar para o SketchUp, que é o programa que eu uso, para Aham. depois renderizar. Aí só que eu estava tensa, gente, será que isso vai ficar bom? Aí ontem eu terminei o projeto, amanhã eu vou apresentar. Falei, Aham. cara, não, acho que ficou o que acho que vai representar bem, né? Então Aham. tem essa questão técnica também, assim, Sim. mas que. E aí a gente apresenta para o diretor, para os produtores, ver o que é relacionado, né? E aí a gente parte já, assim, se aprovado, porque às vezes pedem modificação, às vezes falam, ah, não, não é isso, não é bem isso, ah, vamos. E eu tenho que estar aberta muito a isso, né? Claro que tem um momento que não dá muito para mudar mais, porque senão não vai ter tempo de construir, né? A cenografia tem isso. E os processos, eles poderiam ser mais longos, né? Mas por questões até de tempo, de agenda e financeiros também, né? Porque Sim. a gente ganha um cachê para trabalhar um certo período de tempo, que já não é por exclusividade, porque ninguém paga por exclusividade. Você tem que, Uhum. né? A gente vive no Brasil, no Rio de Janeiro, São caro pra alguns caramba, né? projetos Então, juntos, né? Você eu faço tentando muita equilibrar os coisa junto. pratinhos aí, né? Exatamente. Exatamente. Aí eu não sei, assim, se. E aí já parte, depois desse processo, assim, Aham. parte de criação, tá ok, 3D, vamos mudar, não, adaptar. Às vezes tem umas adaptações no meio, né? Mas Sim. aí parte para o detalhamento. Aí eu já detalho tudo no. Como eu faço tudo no SketchUp, no 3D, eu já detalho mesmo no SketchUp Layout, que é um outro programa. E aí vamos fazendo toda a parte de detalhamento. E tem, normalmente, né, assim, projetos, às vezes, com menor orçamento, não tem como ter assistente, mas normalmente eu procuro ter, assim, até para dar conta de tantos projetos que eu pego, Uhum. né, porque eu faço sempre muitos trabalhos juntos. E aí eu tenho sempre grandes parceiros, né, como assistentes. Agora eu estou trabalhando com o Lugon, que está trabalhando comigo numa ópera no Municipal. O Vitor, que está comigo, Vitor Aragão, que fez comigo o Bob Esponja, agora está fazendo Funny Girl. E com a Tuca, que está fazendo Vivo o Povo Brasileiro.
como cenógrafos assistentes, que são os parceiros que têm uma importância fundamental no projeto, né? Assim, essa parte de desenho eu não consigo delegar, não consigo, sou meio apegada, até detalhar, porque é onde eu fico criando, sabe? Até mecanismos, medidas, então é uma coisa que eu tenho dificuldade de delegar. Até porque cada um tem seu processo. Mas eles, tipo, já delegam toda a parte de listagens, né? Eu tenho uma metodologia que eu fui criando, né? Porque a gente vai se organizando, eu já trabalho com isso há... Epa! Quanto tempo? Acho que vai fazer 25 anos. 25 anos. Quando a gente faz a conta que a gente tem não a noção, né, Vala? Gente, né? Parece, né? Quando a gente vê. E aí você vai criando sua metodologia, né? Então tem, ainda mais musical, assim, musical é muito grande, tipo, é uma carga de trabalho gigantesca e a equipe é muito pequena. A gente faz projetos que são padrão Broadway lá, que tipo, você vai no Bob Esponja aqui, tem muita gente que fala, gente, é maior do que na Broadway, é muito mais bonito que na Broadway. Aí eu falei, cara, e na parte de gestão da cenografia, são duas pessoas. Sou eu e o Vitor, no caso, né? Então é muito trabalho. Então, se a gente não tiver uma coisa muito organizada, desanda. Porque a gente tem que gerir um orçamento, tem que falar muito com a produção, né? Então, tem essas... A cenografia, ela tem essa parte artística muito grande, mas ela tem essa parte de logística de produção, né? Sim, então, é uma parte técnica que você inclui aí, que você falou, né? O SketchUp. Então, traz toda uma parte de arquitetura, de utilização de materiais, de acabamento, de medidas e medições. É uma parte técnica bem grande também, né? Muito grande. Tem que funcionar no dia, tem que, como você falou, monta, desmonta, e tem que ser leve também, de repente, né? Não pode ser pesado o negócio, né? Tem que ser leve, mas tem que ser resistente, então não pode ser leve demais, tu não quebra. Isso. Então, assim, tem toda uma... São muitas variantes, né? Então, a gente tem, assim, um pensamento, assim... Eu falo a gente porque eu vejo vários cenógrafos com o mesmo pensamento. A Marieta até criou um grupo só de cenógrafos que a gente fica falando as questões da nossa profissão, né? E trocando. Porque o cenógrafo fica muito... Acaba que ele fica um pouco isolado, os cenógrafos, porque eles estão lá criando, aí você tem relação quase que com os cenógrafos que são seus amigos que você encontra, ou com os que fazem sua assistência. Então, mas aí a gente acaba não pensando, e parece, tem uns problemas que a gente acha que são só nossos, né? Então, é bom, né? Essa troca é muito rica, né? Assim, a gente que... Eu falo por mim, né? Sendo artista, né? A gente fica o dia inteiro sozinha no ateliê, né? Eu pintando, eu, né, produzindo. E eu sinto falta dessa troca, né? Conversar com alguém, trocar uma ideia, porque é importante, né? Então, esses ambientes de troca, assim, né? Que seja uma aula, um curso que você faça, né? Ou um grupo, né? Que você tenha no WhatsApp para trocar. Porque ninguém mais como vocês que estão vivendo, vocês sabem, né, as dores e as delícias, né, da cenografia, os desafios, né? Alguém troca uma ideia, uma opinião, então é importante ali ter essa rede de apoio, né, vamos dizer assim, né? E até entender, assim, como outras pessoas que estão na mesma área lidam com questões como... Porque às vezes fica meio aberto, como a gente trabalha muito com a produção da cenografia, acaba que às vezes a gente abarca coisas que talvez não seriam da nossa função mesmo. E aí uma outra pessoa fala, não, mas isso eu não faço, tipo, produção de objeto, é para o cenógrafo fazer ou não é? E aí isso é uma coisa, são combinados que é bom a gente ter essa troca, né? No Cenogravando também a gente tem muita troca. E com o meu livro, né? Porque eu escrevi um livro chamado Manual Básico de Cenografia Teatral, que é esse livro verdinho aqui, ó. Que é um livro todo completo, assim. Ele tem todo o teatro em 3D que eu fiz, aí vai
vai desde as estruturas, das cortinas, sabe? Tipo, ele é bem completo. Ele, apesar de manual básico, ele tem muita informação. E aí, com esse livro, foi muito legal, porque eu fiz por conta própria mesmo, né? Tipo, peguei na raça, na coragem. E aí eu vendia pelo Instagram, né? Então, eu comecei a ter contato com gente do Brasil todo que quer o livro, que comprou o livro, né? E depois eles me escreviam, assim, falando da importância do livro. O que é mais legal é você saber, assim, tipo, porque a gente vive nesse Brasil que é continental, né? Esse país que é gigantesco. Então, a gente fica muito nesse eixo Rio-São Paulo. E tem gente trabalhando com cenografia no país todo, assim, tem Tocantins, sabe, no Acre as pessoas, aí tem Rondônia, tem no Sul, todo mundo, tipo, tem várias pessoas que realmente estão vivendo de cenografia pelo Brasil, que às vezes a gente não tem contato, né? Porque Aí com o livro foi bem interessante isso. você vê, assim, é cidade de interior. Eu sou de Cataguases, Minas Gerais. E Ah, eu sim. lembro de um grupo de teatro lá que fazia teatro de rua, teatro de praça, ou ia em alguns espaços assim mais abertos, de arena abertos. E eu, agora que você estava falando, realmente eu lembrei dessas peças que eu fui e que eram mais ou menos panos, né, que eles utilizavam para fazer toda a parte de cenografia, porque de repente era mais fácil, né, montar e desmontar no meio da Claro, rua, no meio da praça e transportar, tal. né? Então eu fiquei pensando nas peças que eu fui realmente dessa companhia lá de Minas, que tinha essa estrutura e tinha que pensar na cenografia, né? De repente não tinha um livro ou, né, um estudo ou sei lá, um histórico aí para saber um pouquinho mais da cenografia. Isso é legal. Então, pessoal, anota aí o livro da Natália que pode ajudar bastante, né? E no Cenogravando também a gente tem toda uma... no YouTube, né, no Instagram mesmo, a gente tem muito conteúdo que as universidades têm usado muito. Esse livro foi... Assim, eu já estou na terceira edição agora, está para sair, está no Sucesso. prelo, né, na terceira edição. A primeira esgotou em 10 dias, foi uma loucura. Assim, eu nem imaginava que... Falei, meu Deus, eu tive que chamar toda a família para casa para empacotar livro, porque eu não estava dando conta. Mas você Eu vê que imag... há uma demanda, né? Você vê Muito que, né? grande, Muito muito grande grande. de ter uma base teórica que a pessoa possa tirar suas dúvidas, né? Ver como é que as pessoas já fizeram. E que Eu. acaba que, assim, como a gente... Desculpa, eu acho que eu te Não, interrompi. não, pode falar. E como esse livro é muito voltado realmente para a parte técnica construtiva, o único livro, a gente só, em português, só tinha um livro dessa parte técnica que era sem termos da década de 90. Então precisava mesmo, assim, Sim. tem uma demanda, assim, de... Não, eu agora tô várias vezes, todo dia eu recebo mensagem: quando é que vai sair a terceira edição? Eu quero livro, eu quero livro. Calma, tá saindo. É que realmente, assim, eu sou o meu trabalho, né, o meu ofício é cenografia. Então eu tenho que ir, eu faço quando dá, assim, né? Então não sou uma editora, né? E, e aí eu fiz também muito por conta própria, porque era um livro caro para as editoras, né? Porque ele é todo colorido, né? Tem muitas imagens, muitas imagens. Eu fiz mais de 200 ilustrações, porque além de escrever, eu ilustrei o livro. Então, eu ilustrei em Legal. 3D, ilustrei na mão, ilustrei de várias formas. Então, foi uma... Na pandemia, assim, eu acabei finalizando, né? Porque eu não tinha tempo para fazer. Aí eu falei, cara, se eu não fizer agora, eu não faço nunca mais, né? Porque foi quando eu tive um tempo, assim, de me dedicar mesmo. As pessoas não estavam indo, né, ao teatro, né? Então, você de repente É, teve esse eu, tempo. eu, eu como adoro estudar, assim, eu usei muito esse tempo, assim, da reclusão, né, para estudo. Mas foi muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. A Tarsila Nagamashi fez uma pergunta para a gente aqui, Natália. Como começar na cenografia? Quais são as dicas? Ela, eu acho que também fez com uma coisa do portfólio, né? Teve uma hora que eu li, não sei se foi ela também.
Olha, como começar na cenografia vai depender muito, assim, o cenógrafo mesmo, normalmente é bom ter uma formação, ou de arquitetura, ou de cenografia mesmo, assim, né? Uhum. Que a gente... que na faculdade você aprende muita coisa, mas a cenografia, às vezes você tem, por exemplo, grandes cenógrafos que eu admiro, como Nelo Marrese, que ele é ator, e aí ele foi para cenografia porque ele era de um grupo chamado Fudidos e Privilegiados, e aí ele, dentro do grupo, ele começou a fazer assistência de cenografia dos cenógrafos, e aí Aham. ele começou a criar as cenografias para o grupo, e aí ele depois trabalha hoje em dia com cenografia, com figurino, e aí foi para essa área. Já, assim, cada um tem sua história, né? Mas como a cenografia é muito ampla, às vezes você pode trabalhar, sei lá, com cenografia de eventos, Uhum. cenografia, assim, quando eu dou muitas palestras, né, em universidade e tudo, universidades, e essa pergunta sempre é muito feita, porque às vezes é difícil, né, você saber como entra. Sim. Eu não tenho muito uma fórmula. O que eu fiz foi tentar me fazer útil em várias situações, assim. Por exemplo, eu comecei muito a, tipo, ir nas escolas, que eu sabia que tinha curso de teatro, e aí fazia amizade, eu não sei o quê, com a pessoa. Ah, posso te ajudar? Posso fazer um cenário para você? E aí, tipo, eu ia fazendo e testando, né, meio no Aham. começo, e claro que era um trabalho, a pessoa, assim, eu fazia para escolas estrangeiras, né, que normalmente tem mais estrutura, assim, para teatro, com teatro nas escolas, e aí eles me contratavam, eu fazia o cenário lá para eles, eu fiquei fazendo muito isso. E eu ia, assim, ou eu ia lá meio na cara de pau, assim, ah, posso ver a sua montagem de cenografia? Aí eu chegava na montagem, ah, quer que eu costure isso aí? Quer que eu pinte? Ah, deixa eu te ajudar com isso. Porque às vezes muita gente me pede, assim, ah, posso ir na montagem? Posso. Aí tem uma diferença, né? Tem gente que vai na montagem, fica lá no celular, e Aham. aí, tipo, não tem, assim, você não tá no momento do aqui e agora, né? E tem gente que Sim. fala, ai, deixa eu ver isso. Já... Aí essa pessoa que deixa eu ver, deixa eu fazer, quando você vê, você já, ah, vai pintar uma diária amanhã para fazer um adereço, quer ver? Ah, quero. Aí quando vê, já está inserida naquele, porque se colocou naquele lugar, naquela hora, com com aquele intuito, né? Porque é muito fácil hoje em dia com esse mundo muito virtual nas nossas mãos, né? A Uhum. gente está num lugar, estando em outro, né? Então Sim. isso é uma coisa que a gente acaba perdendo oportunidade, porque às vezes a oportunidade está ali do seu lado e você está E aqui, né? Então, Você está aqui no celular. Mas isso foi legal que você falou, né? Você teve uma postura ativa, foi atrás, pediu, quis, esteve presente, né? E correu atrás, começando por escolas que de repente tinham uma estrutura menor e estavam necessitados aí realmente de mão de obra, é, bem ajudar, em fazer, e com isso você foi aprendendo, né? E fazendo e seu às vezes assim, networking. tá do seu lado. Às vezes você tem, sei lá, uma amiga que tem uma escola de dança, Aham, ou um amigo que é músico, faz o show sim. do cenário, sabe? E aí você vai ganhando. E trabalho chama trabalho, né? É. E você estando ativa, né? As pessoas vão vendo, o seu nome vai se associando à cenografia, né? Se antes era É, artes ou arquitetura, vai se associando aquilo ali, daqui a pouco você se torna a referência, né? A pessoa vai falar, ih, cenografia, não, deixa eu falar com a Natália, porque eu sei que, né? Sei que ela é. faz. Claro que hoje em dia, assim, é bom ter um Instagram, né, profissional, não ter... Eu nem Uhum, tenho Instagram pessoal, né, só tenho profissional. sim. Eu boto lá só trabalho. Mas eu, eu vejo que ajuda, né, assim, até para, sei lá, a pessoa, ah, como é que é? Aí eu tenho, é sempre uma aula recebendo a Natália na cidade das Artes. Ai, que fofo, Alberto! Alberto é um técnico que eu aprendi muito, Ah, legal. como esses grandes mestres, né, que a gente vai tendo. Aham. Ele é um técnico da Cidade das Artes ele é muito gentil e é maravilhoso trabalhar com ele e trabalhar com... Assim, vão assistir Bob Esponja, gente, vale a pena. Né? Já estou com Então, super vontade, já estou com produção. vontade. Tá prestando atenção na cenografia lá.
Ah, é gigante. Gigante. Ô, Natália, eu estava falando aqui com o pessoal antes de você entrar que a gente lançou aqui no Hub um curso sobre cor, né? E a gente sempre faz um Aham. paralelo da cor em diversas áreas, né? A cor na moda, na arquitetura, nas artes, e em diversas áreas, né? E uma das palestras que a gente deu em uma das faculdades foi realmente trazer a cor para a cenografia. Como é que a cor é trabalhada? Eu queria fazer essa pergunta para você. Como é que você trabalha a cor, né? Sendo ela em objetos ou sendo ela na iluminação, né? Porque isso também compõe a parte ali do cenário, né? Como é que é o trabalho de cor para você? O trabalho da iluminação já é outro profissional, né? Que é o Aham, iluminador ou iluminadora, que criam, mas acaba que eu uso assim, no projeto como eu crio no SketchUp, mas eu renderizo no Capture, que é um programa de iluminação, eu já penso muito como vai reagir a minha cenografia à iluminação. Então, aham, isso ajuda muito, assim, tanto na cor, na forma, nas texturas. A cor, eu não tenho o menor medo de cor, assim, eu uso muito mesmo. aham. Então, mas eu sempre, assim, cada trabalho me instiga a usar um tipo de paleta. Tipo, no Bob Esponja, era o fundo do mar, eu Sim. usei cor, assim, tem umas pernas que são, tipo, multicoloridas. Tem uns corais que eu desenhei, que são umas esculturas de corais, são muito coloridos. Então, assim, realmente lá eu pude usar, assim, uma gama cromática muito grande. Já, às vezes, tem tipo, outro dia eu fiz um cenário há pouco tempo que era só com galhos, era uma grande escultura, assim, aérea com galhos. Aí, esses galhos eram todos vermelhos, então, assim, eu uso da cor muito grande. Na cor púrpura, tinha uma coisa que foi muito legal, que tinha um fundo, né, plotado, que Uhum. a gente fez, eu fiz uma plotagem de um céu, como se fosse um céu no entardecer, assim. E aí foi maravilhoso, assim, para trabalhar com a luz. A luz foi do Rogerinho Wilton, né, que é um grande parceiro. Aham. Ele, que era muito legal, porque a, a cor da luz reagia na plotagem e mudava completamente. Era Uhum. muito doido, porque assim, às vezes, sei lá, você botava um vermelho que aí sumia algumas nuvens que tinham a tonalidade vermelha. E aí aparecia outras nuvens que com azul não aparecia. Ah, Então, parecia que legal. era uma coisa que estava. As pessoas falam, aquela projeção do céu. Eu falei, não é projeção, é uma plotagem. Sério, mas as nuvens mudam. Eu vi elas movendo. Eu tenho certeza que elas moveram. Eu falei, cara, não moveram. É porque a reação da cor-luz com a cor da cenografia fazia com que às vezes sumisse uma nuvem e aparecesse outra. Era muito legal. Então, assim, Legal. tem essa. Eu uso. Eu não tenho medo da cor, assim. Eu acho que a gente tem que. Claro que tem. A cor, ela te dá, né, informações até emocionais ou vibrações estéticas, né? Então, você Uhum. tem que usar, assim, intencionalmente, né? Sim. Que às vezes um pouquinho pode passar do tom, né? Assim, tipo, às vezes, esse tom de vermelho, não, é um tom um pouco a mais, um tom um pouco a menos. E, Natália, assim, quando você vai no teatro, você tá lá como espectadora e você fala, cara, que cenografia legal, eu queria ter feito isso, nossa, que fantástico. Quais Aham. são, assim, os elementos que mostram para você que aquilo é uma cenografia perfeita? O que te salta aos Quando olhos para você funciona fazer para essa cena, análise? Oi? quando funciona para cena, Tá. quando funciona para cena, quando é uma cenografia que não é só um pano de fundo, assim, ela ajuda a contar aquela história. Isso é o que me instiga. Fui outro dia, há um tempo atrás, uns meses atrás, uma cenografia da Marieta. Aí eu saí falando isso. Ai, Marieta, queria ter feito isso. Que ela fez uma cenografia que ficou muito legal, usando. Sabe aqueles aramados, tipo que vende no molezão? Aham. Ela pintou tudo de vermelho e fez um cubo no meio do palco gigante, assim, um cubão. Quer dizer, não era um cubo porque eram duas paredes assim inclinadas, mas quando você olhava, como ele ficava translúcido, dava a impressão de ser um cubo, mas funcionava porque eles faziam cena dentro, cena fora. Aí às vezes o cubo se iluminava, a iluminação também era muito boa, esqueci o nome do iluminador. E
e às vezes aquilo se apagava também. Então, assim, foi muito, Qual muito... foi a peça? Né, se eu sair de lá falando isso mesmo. Qual Hã? foi a peça? Cara, era uma peça com um nome tão longo que agora eu esqueci. Mas o cenário era da Marieta Espada. Legal. Então, quando o cenário não está ali como um pano de fundo, mas ele tem uma serventia, ele funciona naquela cena, né? Sim, sim. Legal. Ele serve como dramaturgia. Eu acho que isso é a grande intenção, né? Porque eu entendo assim que esse cenário tem muitas variantes, assim. Você tem que caber num orçamento, tem que desmontar, montar. Então isso faz com que a gente às vezes a gente olha uma cena, a cenografia foi mais simples, mas a gente não sabe todo o processo que fez para chegar até ali, né? Uhum. Não sabe se às vezes deram abertura de criação, né? Porque hoje em dia eu consigo ter uma liberdade, assim, né? Como eu graças a Deus, recebo muitos convites, assim, eu tenho uma liberdade de fazer escolhas, assim, quando dá, né? Porque às vezes a agenda não bate, porque você já pegou outro trabalho, você não pode. Mas de ter parceiros que me deem liberdade, né? De criação, que estejam ali abertos a ouvir, né? Legal. Aí, Tem. Aí você entra com o seu trabalho, mas você tem uma liberdade artística, né? Ali, legal. e liberdade não quer dizer que eu vou fazer o que eu quero. Não é o Uhum. que eu quero. Eu penso assim, o que é bom para o espetáculo, eu tenho uma troca com aquele diretor, com aquele produtor, entendo as necessidades, mas assim, uma pessoa que esteja ali aberta à sua criação, né? Porque que encomenda, né? Assim, eu já fui muito cenógrafo assistente, já fiz muito projeto que talvez eu escolheria outra forma, mas eu estava ali para executar aquele projeto. Mas agora eu estou numa outra fase da minha vida que, graças a Deus, tenho tido várias pessoas que acham que eu contribuo para o espetáculo, né, de uma forma ativa. Então, Legal. é bom isso. Ô, Natália, e vamos pensar para o futuro, né? Imagina aí 10 anos e agora na pandemia a gente teve, né, uma evolução aí de vários sentidos aí tecnológicos. Em vista aí do blockchain, de NFT, de metaverso, de novas tendências, como é que você pensa a cenografia no futuro? O que você acha que vai ser? A cenografia é, vai depender muito de várias áreas, né? Vão ser criadas, né, áreas novas. Eu espero que o teatro não acabe, porque eu amo teatro. Então, Aham, assim, também. eu acredito que a gente também, como a gente está muito em tela, eu acho que o teatro ele te dá uma outra conexão, né? Pelo menos Uhum. para mim, assim, que sou uma apaixonada por teatro, eu vejo que assim, quando eu vou assistir um espetáculo, é tão bom estar longe de tela, não ter o celular, não tá ali naquele momento, vivendo aquela experiência que é única, né? Porque todo É, espetáculo de teatro é único, né? Assim, cada exatamente. dia que você vai, a energia do público, com a energia dos atores, com dos técnicos que estão ali trabalhando, é único aquele momento. Ele não se repete, ele pode ser parecido, mas não é igual. Então, assim, isso eu espero que não mude, mas tem, tem várias tecnologias, por exemplo, a tecnologia até dentro do teatro no sistema de varas elétricas, varas computadorizadas, que como é na Cidade das Artes, como em alguns teatros, O assim, que é isso? tem Varas elétricas? varas são aqueles varas são os tubos que a gente pendura as cenografias, Ah, que tá. fazem a cenografia subir e descer. Normalmente é um sistema contrapesado, que é um sistema mais tradicional. Mas hoje em dia tem vários teatros que já têm um sistema mais moderno, assim, né, que é Aham. um sistema mais caro, de mais cara manutenção, então às vezes tem essas complicações. Mas assim, em questão de cenografia 3D, eu acho que eu já uso essas tecnologias, assim, eu tento estar muito acompanhando isso, Uhum. porque facilita mostrar visualmente o que eu vou fazer. Então, isso, eu acho que a cenografia 3D é uma realidade, né? Assim, tanto em cinema, né? O meu marido trabalha com cenografia 3D em cinema há muitos Ah, anos, legal. assim. Ele trabalhava na Lucasfilm, né? George Lucas.
fez Ah, Star Wars, aham, ele é americano, né? Aí ele, assim, a gente tem muito essa troca, assim. aham. Eu sou, assim, muito mimada. Ao invés de ganhar flores, eu ganho software. Eu ganho placa de computador. Eu acho muito romântico. Tipo, Mas foi que maravilha que maravilhoso. Meu vocês marido dois chega. trabalham mais ou menos na mesma área, né? E devem ter uma troca muito legal, né? Muito. É bem diferente, assim, mas tem Uhum. uma relação grande, porque eu não trabalho muito com audiovisual, mas o Tony me ajuda muito com essa parte de a gente conversa sobre, eu falo, ai, não sei, esse material não tô chegando aí. Eu sou muito animada com essa parte, porque eu falo, ah, eu tô precisando desse programa. Aí ele já pesquisa, já Aham. baixa, já vem, já bota no meu computador, é ótimo. Aí, só que ele trabalha, assim, hoje em dia, coisas que a gente hoje em dia ouve falar Uhum. em 3D, ele trabalhava já há 30 anos atrás já com isso, sabe? Então ele Entendi. tem uma experiência muito grande nisso, assim, ele criava software para animação 3D. Mas Então, ele isso trabalha aqui no Brasil, aqui no Brasil, a aqui no, gente mora no Brasil mesmo. aqui no É. Brasil remoto. E aí, ele trabalha remoto. Aí ele ele trabalhou com o mundo virtual, muito agora na pandemia, então ele teve uma equipe grande com isso, assim, na empresa dele. Aham. Mas Legal. agora ele está meio parada dessa área. Mas isso tem uma possibilidade para a cenografia, né? Sim. Que acaba que as universidades não mostram isso tanto para os alunos, assim, quando eu vou fazer palestras, quando eu falo isso, tem alunos que ficam assim com os olhos brilhando, que ai meu Deus, eu amo games, por que eu nunca pensei nisso? Eu falo, você pode, aí eu falo dos programas que a pessoa pode estudar para isso, né? Tem alguns programas que você pode fazer. Agora, essa parte, assim, já de. É, claro que a gente não. Eu fico imaginando, né? Assim, porque o futuro daqui a 10 anos, eu acho que é tão difícil a gente imaginar, porque está mudando Tá, tanto, né? tá muito Assim, com rápido. inteligência artificial, a gente pensa 10 anos atrás, já mudou muito, né? E cada vez Uhum. muda mais rápido. A gente não sabe como vai ser as relações. Não sei se vai ter uma inteligência artificial aí criando cenografia. Provavelmente, Nem né? Se sabe, estão né? fazendo. E criando mais ou menos, né? Porque a gente fica imaginando assim, tipo, ilustração, né? Eles falam, a inteligência artificial criou ilustração. Não. Ela pegou várias ilustrações e juntou aqueles dados, né? Pelo menos ainda é assim, né? Ele vai É, pegando. Se você for ver, em algum momento teve um humano criando aquilo que é aquela partícula. Então, assim, tem essa. Não sei, assim, o que vai ser do futuro. Eu acho que se a gente começar. Eu, pelo menos, penso assim, eu gosto de prever o futuro, assim. Eu gosto de pensar que eu vou ficar mais velha e eu quero me aposentar, né? aham. Eu quero estar ali, né? Claro que eu vou pensando nessas coisas, mas para mim, assim, a gente tem que viver o presente mesmo, né? Se a gente fica muito no passado e muito no futuro, o Uhum. presente vai embora. E o presente é a única coisa que é real, né? Sim. Você falou um pouco aí da Lucasfilm, do seu marido, né? Lembrei do meu primo, eu tenho um primo que trabalha na Weta, não sei se você conhece, na Nova Zelândia, e Aham, é a empresa do James Cameron, que aham, desenvolveu agora o Avatar, né? Que a grande ah, dificuldade foi fazer o Avatar dentro da água, né? Então, ah, assim, todos os cenários tinham todos os personagens, né, dentro da água. Então é o cabelo, né, é a pele, é tudo ah. dentro e a movimentação, né, é tudo dentro da água. Mas eu lembrei que ele falou que existiam profissionais para cada coisa específica. Vamos supor, um para textura dos objetos, outro para iluminação Isso. dos objetos, outro para É. desenvolvimento 3D dos objetos. É como se você estratificasse ou estruturasse toda a composição, de repente, da cenografia, mas cada profissional vai dar uma camada de tratamento, vamos dizer assim, para É, montar aquele cenário, né? no teatro a gente acaba pegando, assim, no audiovisual é um pouco mais
setorizado, Sim. assim. Tanto, sim, tem o produtor de objetos, tem o produtor de arte, tem o diretor de arte. Então, assim, no teatro acaba que a gente pega mais, assim, mais elementos, né, da cena. Sim. Natália, vamos agora para as rapidinhas, para as últimas perguntas. Você que tem pergunta, pode clicar aqui nesse botãozinho de interrogação aqui abaixo, que a gente faz mais ao final. Acho que tiveram algumas perguntas iniciais que eu perdi, tentei voltar aqui, mas não achei. Então, se quiserem perguntar, fica à vontade aqui, só clicar no ponto de interrogação. Vamos lá para as rapidinhas. Quais são suas 3 grandes influências e referências na cenografia? As 3 pessoas aí que chamam a sua atenção aí. Assim, tem um cenógrafo tcheco que é uma referência para quase todos os cenógrafos, né, que é o Svoboda, que é um cenógrafo muito conceituado, e assim, ele estava fazendo na década de 50 coisas que ainda são muito à frente do tempo, assim, né, atemporais. Eu trabalhei com uma cenógrafa chamada Sica Modesta, que foi uma grande referência para mim, assim, porque ela é muito criativa, assim, então, há muitos anos atrás trabalhei com ela. Mas, assim, 3 só fica muito pouco, né? Porque a gente, nessa história de vida, assim, tem várias... E, às vezes, assim, até, tipo, a Marieta é uma grande referência para mim. Ela foi minha assistente, assim, mas a gente aprendeu muito juntas, assim, é uma grande parceira que tem comigo cenogravando, então, assim, ela acaba sendo uma referência para mim mesmo, assim, até nessa parte de logística, da gente entender as relações humanas, assim, trocar, ela é uma grande referência. Pode falar mais. Pode... Assim, tem o Nelo, que eu trabalhei muito também, que é uma grande referência. Tem o André Salles, que é meu cenotécnico, que é uma referência para mim, eu aprendi muito com ele, assim, eu aprendo muito com os técnicos, então, assim, se eu for listar todos os técnicos que eu aprendi, que foram meus grandes mestres, assim, é impossível de falar todos. O meu livro eu dediquei aos técnicos, né, de teatro, que assim, o livro, eu falo que é o meu livro porque eu escrevi, é um projeto muito pessoal, mas, na verdade, é um livro que é de muitas pessoas, porque esse livro, ele mostra conhecimentos que eu aprendi com várias outras técnicas, né? Então, assim, e eu cito essas pessoas, assim, as maquinárias, eu cito quem criou a maquinária, em qual espetáculo, em qual situação. Então, assim, é um livro que a gente consegue manter o conhecimento. Alguém perguntou qual seria os melhores software em cenografia. Eu acabo usando alguns de arquitetura, né? Eu uso muito o SketchUp, eu acho ele muito... eu acho fácil de usar, assim, se você for comparar, por exemplo, com o AutoCAD, né? Eu uso muito o AutoCAD, mas o AutoCAD é mais difícil de aprender, né? Assim, eu acho muito difícil. Assim, quer dizer, eu não acho hoje em dia, porque eu já aprendi, né? Então é mais fácil. Mas e tem o Capture, que é um programa ótimo para fazer iluminação. Então, assim, você pode modelar lá também, mas para mim eu acho mais complexo, assim, porque ele tem umas limitações. E aí eu uso muitos softwares, né? Então eu vou mesclando para fazer o que fica mais fácil para mim naquele momento. Então, assim, mas para cenografia mesmo, se você conseguir usar o SketchUp e achar um programa de renderização, né, que é botar textura, botar luz, essas coisas, e eu percebo que o Capture é um programa bom, porque ele, principalmente para cenografia teatral, talvez para exposições não seja tão bom, mas porque ele tem refletores mesmo, assim, você tem o Ellipse, você tem a par, você tem par LED, você tem inclusive ele é separado pelo modelo da marca, assim, ETC é uma marca, e tem o Ellipse da ETC, que eles tentam reproduzir no ambiente virtual a intensidade de luz, a lâmpada daquele refletor. Você consegue ter a noção de como vai ser, até por escolher o modelo, de repente, que vai ser de refletor, e até as facas, né? Não sei se chama de facas, né? Os cortes, assim, né? Tem alguns refletores que tem, né? Como eu não sou iluminadora, eu me meto a fazer luz lá no Capture
E foi na pandemia também que o Vilmar, que é um grande parceiro meu, iluminador, ele tem até um Instagram bem legal, que é Arte Luz BR, que eles fazem cursos do Capture. Legal. E eu aprendi, assim, na pandemia a gente fez um grupo de estudo, que a gente se reunia, estava todo mundo em casa, né? 2, 3 vezes por semana para ficar estudando. Então, assim, eu aprendi muito naquele momento. E aí ele falou assim, e além do seu livro, quais foram aqueles que te inspiravam? Eu acho que são aqueles livros, né? Talvez. Isso. Olha, eu tenho muitos livros, assim, a minha biblioteca é no escritório, mas é do outro lado do escritório. Ali tem uma estante gigante, assim, cheia de livros. Eu adoro, assim, eu acho que o livro é o que a gente pode pegar, né? Assim, por mais que a gente tenha muita coisa online, tem coisas que realmente só tem na... E só um minutinho, que minha gata tá aqui querendo colo. Querendo pular. Aí, mas realmente de cenografia é difícil indicar. Difícil. Porque, assim, tem muitos poucos. Tem os 100 termos básicos de cenotécnica, que é esse da década de 90. Tem uns de autores, assim, mais falando da cenografia. Deixa eu pegar aqui. Tem 2 até aqui comigo no meu... Que eu estava até vendo para uma outra coisa, que são esses 2 livros. Na nossa palestra sobre cor, né, e cenografia, a gente citou um que é o que é cenografia da Pamela Howard. Ah, Pamela Howard. Eu conheci ela na Quadrenal de Praga. Ela é um amor, eu fui numa exposição dela. É muito legal o trabalho dela. Eu conheci assim pessoalmente e a exposição era linda, porque ela faz os desenhos todo à mão e era como se fosse um varal com os desenhos dela. Entendi. E aí, poxa, foi maravilhoso. E ela estava lá, aí a gente falou com ela, foi muito legal. Aí tem esse livro aqui que é o Antitratado de Cenografia, do Gianni Ratto, que ele fala das experiências dele, né, como cenógrafo e diretor também. Tem esse aqui do Luiz Carlos Ripper, que é bem interessante, assim, sobre a trajetória, né, desse cenógrafo, que foi muito importante para a cenografia do Brasil. Legal. Mas, assim, dessa parte da cenografia, tem um livro do teatro do Serrone, também de pessoas da área do teatro, que também é do Serrone. Tem um livro do José Dias também, que é dos teatros, assim. Mas da parte técnica construtiva... É mais difícil. Aí eu acho que só tem o meu e o do Sem Termos mesmo, assim, que eu conheço. E eu acho que eu conheço não, porque eu tenho certeza que só tem, porque todo quanto é livro de cenografia em qualquer língua eu compro. Eu tenho até em japonês, eu nem sei falar japonês, mas eu compro. Natália, Porque então às vezes vamos lançar aí de novo o seu livro, hein? Ah, não, avisa pra gente. já tá no prelo aí para a terceira edição. Então tá bom. Tá sim. E Eu quero lançar ele também online, mas tá esse projeto aí. Né, de e-book, né, mais para frente. Vai acontecer. Outra perguntinha. Qual é o espetáculo que você... Tipo, cara, eu queria ter criado esse espetáculo. Esse espetáculo é, para mim, a referência de cenografia que queria ter feito. Cara, essa pergunta para mim é muito difícil, porque cada projeto que eu tô, parece que é o projeto da minha vida. Eu posso estar em 4 projetos. Quando eu estou trabalhando nele, eu falo, esse é o projeto que eu queria, não quero mais fazer nada, eu só vou fazer esse. Só que aí, tipo, amanhã eu estou trabalhando, eu falo, não, esse é o projeto. Então, assim, não todos, né? Tem uns que você até, às vezes, a pessoa não te dá muita liberdade, ou então não tem uma relação assim, aí você já fica, não é tão feliz, né? Mas tem muitos projetos que eu fico assim, esse é o projeto que eu queria. Mas eu não tenho, assim, hoje em dia, né? Porque tenho é sorte e suor, né? Sim. Porque se não foi... Eu hoje em dia consigo ter muito trabalho porque eu batalho muito para isso, né? E crio relações. Mas o que para mim é o mais importante realmente, assim, são essas relações humanas que vai estabelecendo com os técnicos no galpão, ver material nas lojas, porque o cenógrafo tem muito uma função de liderança, né?
não tem jeito, assim, a gente está ali como um líder. E o líder tem uma importância grande, assim, até nessas relações indicar, né? Às vezes você vê, assim, você trabalha num ambiente com um líder mais tóxico, né? Você percebe que as outras pessoas que estão trabalhando com ele são tóxicas também, né? São relações tóxicas. Então eu tenho muito esse pensamento da liderança afetiva. Mas, claro que assim, a Cor Púrpura foi um momento muito especial na minha vida, assim, porque foi é um espetáculo que está há muito tempo em cartaz, um espetáculo com uma potência enorme, que está no Brasil todo. Marcelo até, do Foto Carioca, falou Escreveu, do cenário aí. Que esse cenário é muito importante para mim, assim, tem uns momentos que são um marco na carreira, né? Tipo, esse cenário, eu fui indicada de todos os prêmios de cenografia, eu acho que eu só não fui indicada a um nesse ano da Cor Púrpura. Legal. Então, assim, só não fui indicada ao Shell. Os outros prêmios todos eu fui indicada, assim, Eu fui indicada, não, o projeto todo. A mamãe tá falando aí do Bob Esponja, que é gigantesco, que realmente é gigantesco. Eu olhava, assim, as peças têm 9 metros de altura, porque o teatro é muito grande. Então, a gente tinha que fazer uma cenografia. Ele está na Cidade das Artes. Ele vai ficar até julho agora, até o começo de julho. Mas vale a pena, assim, é um espetáculo para todas as idades mesmo, assim, porque é de muita qualidade de música, é bem, mesmo que tem gente que ama Bob Esponja, né, e tem gente que não conhece tanto a história, né. Aí eu também não conhecia tanto, assim, eu fiquei, mas e para criança então é maravilhoso, eles amam. Legal. E, Natália, qual o conselho que você dá para quem está começando, que você gostaria de ter recebido quando você começou na cenografia, que você acha que faria diferença? Olha, acreditar em você, assim, né? Ter mais, te olhar com um olhar mais empático, né? Porque às vezes a gente olha para o outro com um olhar, entender que o outro erra, assim. Eu acho que o conselho mesmo foi uma coisa que eu dei no meu livro, porque minha irmã falou, isso está parecendo de autoajuda. Eu falei, mas é muito importante, eu tenho que falar isso. Que é assim, cara, errar faz parte. Assim, e quem não faz, né, não erra. Quem erra, só erra quem faz, né? E aí é engraçado que eu escrevi isso no livro, minha irmã, isso tá muito ajuda, Natália. Eu não quero escrever isso, eu vou escrever isso. Porque eu dou aula e eu vejo e também, assim, tenho muito assistentes que trabalham comigo, assim, às vezes a pessoa teve tanto problema de alguma relação mais tóxica que passou, porque a gente tem que começar a entender que o mercado tem muito manipulador, tem pessoas que às vezes falam, você é tal coisa, te rotulam, né? E assim, mas também tem muita gente legal que te abraça, que te instiga, que te bota pra frente, né? Mas, assim, às vezes a gente fica com medo do erro. E o erro, assim, não tem jeito. Ele vai acontecer, assim, você só tem que focar na solução e não no problema. E claro que ninguém erra querendo errar, né? Ninguém vai fazer isso. Mas ele faz parte, mas se né? você errar mais rápido, né? E errar antes, você vai aprender mais, você vai tirar coisa boa daquilo e vai ficar melhor cada vez mais rápido, né? Então, o erro então, é o assim, caminho, na verdade, né? É o aprendizado, né? Tipo, só aprende. E é engraçado que essa frase do livro, volte e meia, alguém me manda mensagem assim, Natália, outro dia eu mandei uma mensagem super querida, eu tava quase desistindo da cenografia, tive uma relação horrível, tóxica com uma diretora, foi horrível, aí eu tava quase desistindo, aí fui ler seu livro, Natália, você escreveu aquilo pra mim, fala. Eu falei, cara, vai pra você, escrever pra você. Aí ela, cara, porque assim, era isso que eu tava precisando ouvir. Cara, que bom. Então já valeu, né? Isso. Legal. Pessoal, anota aí o nome do livro da Natália, quando tiver novamente, já compre, porque como ela falou, especificação técnica, as partes ali dos desenhos, mais de 200 ilustrações que ela falou que fez no livro. Então tá uma referência muito, muito legal. E eu queria que você deixasse aqui, Natália, os seus contatos. Eu falei do Vilmar? Desculpa. Chegou. Chegou.
Tá. Olha, Desculpa te eu queria que você interromper. deixasse as suas redes sociais, os seus contatos, para quem tiver interesse depois de seguir o seu conteúdo, de ver seus trabalhos, ou de te contratar, quem sabe, né? Para que sempre fique conectado aí nesse universo da cenografia com você. Como é que as pessoas te encontram? É. O meu Instagram do projeto assim, de ensino que a gente tem, né, é Cenogravando, que é com V mesmo, né, tipo gravar, Aham. que tem no YouTube, no Instagram, tem um site e tem esse livro, são vários projetos que a gente faz dentro da cenografia. O meu pessoal, quer dizer, pessoal não, profissional, né, mas que não é o do Cenogravando, é o cenário Natalia Lana, com um N só, diferente do seu. Não, não confunda com o meu. É Natália Lana com N. Lana com N. E aí lá eu boto meus trabalhos e tudo, e aí vocês podem conhecer também um pouco dessa história que eu falei aí. Legal. Natália, quero te agradecer muito o seu tempo, a sua disposição de estar aqui com a gente, trocar uma ideia, trazer um pouco mais dessa cenografia aí para o nosso mundo, que eu achei importante pensar. Foi interessante o que você falou no início. A gente pensa, às vezes, num show, num espetáculo, mas está ali, de repente, na exposição, né, de pintura, né, trazendo para o meu mundo, está ali É, na vitrine da loja, né, a gente que vai sempre em loja, está em todos os lugares, né, a gente com atenção para ver que aquilo também é cenografia, né, a gente entende que está presente e que é importante, né, a gente explorar aquele ambiente, né, de uma forma mais completa, né, pensando aí na história a ser contada, no que quer ser passado. Achei isso muito interessante que você falou. Queria te agradecer muito a é, presença aqui, eu que adorei essa agradeço troca. pelo convite, Marcela. Eu que agradeço. E, pessoal, a live fica salva aqui no IGTV. Depois a gente vai editar, colocar lá no YouTube. E vocês são convidados lá a visitar nosso canal do YouTube do MarHub, que tem sempre muita informação sobre arte, muito conteúdo sobre arte. E as lives aqui que a gente sempre traz profissionais para conversarem. Muito obrigada pela É. presença. Obrigada, Muito Natália. obrigada e adorei conhecer o seu projeto. Obrigada. Fico feliz. Vamos continuar juntas aí trocando as figurinhas. Sim, claro, vai ser um prazer. Beijo. Tchau, boa noite. Muito obrigada. Obrigada, Boa gente. noite. Boa noite, Tchau, gente. Obrigada por estarem aqui presente essa noite. tchau.